Nós estamos recebendo hoje aqui o doutor Luciano Vilela. Ele é otorrino, né? Cuida aí das questões aéreas do ouvido e tal, e a garganta, né? Otorrinolaringologista. Eu tenho trauma dessa palavra, já falei, né? Na Rádio Globo, o locutor quase me matou que eu botei lá, otorrinolaringologista. Bom, aí nós estamos falando sobre as doenças alérgicas decorrentes aí, que se tornam mais gravosas aí no período de inverno. E eu até abusei, porque eu estou vendo que o senhor fala muito fácil, o povo está entendendo tudo. Eu acho que não é muito sua área, não, mas é verdade essa coisa que a sudorese do inverno, ela praticamente cicatriza e faz um tecido ficar escamoso, a gente fica com a cara vermelha. Tem a ver ou isso é folclore também? Não, tem a ver. A gente deve lembrar que a origem de tudo é uma doença chamada alergia. A alergia, ela se manifesta no nosso corpo de diversas formas. Então, no nariz chama-se rinite, na pele chama-se dermatite. Então, isso que você está comentando é uma dermatite, é uma reação alérgica à temperatura. É bastante comum, porque a gente está próximo à montanha aqui, né? Campos do Jordão, que é a cidade mais ícone aí, e a gente observa muito isso lá. Porque lá o frio é muito maior. Né? Povo vermelhinho. Exatamente. No sul do Brasil, o pessoal é muito vermelho. Muito. Né? Isso Na mesmo. Europa também, o pessoal é muito vermelho, por causa do frio lá, que é constante. Né? Perfeito. Mas voltando aqui à sua praia, o otorrino, né? Qual é a precaução que a gente pode tomar? Tendo alguém alérgico na família, alguma coisa pode ser feita previamente, antes da situação chegar? Sim, com certeza. Como a gente disse, a primeira e talvez seja a mais importante ou mais acessível para todo mundo é cuidar do ambiente em que a gente mora, né, em que a gente vive. Então, se a gente puder transformar aquele ambiente num ambiente mais limpo, mais úmido, mais quentinho, modo de dizer, a gente vai ajudar o nariz a funcionar. Ajudando o nariz a funcionar, consequentemente, a gente ajuda toda a via aérea, acaba ajudando o pulmão também a funcionar. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é se hidratar, né? Ou seja, se você cuida também da hidratação, ingere líquido, ou, por exemplo, pode jogar um sorinho no olho, pode jogar um sorinho no nariz, né? Você também consegue ajudar esse órgão a funcionar melhor. Soro fisiológico? Esse Soro que a gente fisiológico. compra pronto na farmácia? Isso mesmo, né? Então, isso é uma atitude que não é uma atitude médica, pode ser uma atitude popular, né, de se fazer, tomar os cuidados necessários, mas é uma atitude que não vai atrapalhar em nada, pelo contrário, só vai beneficiar. O doutor Luciano é uma pessoa muito apreciada aqui no Vale do Paraíba, ele é do Hospital Regional, lá de Taubaté, né? Hospital Regional, referência aqui no Vale, e tem aí conselhos importantes que está passando para a gente, no carinho, no amor. E é importante a gente verificar também, doutor, que pessoas que já são reconhecidamente alérgicas têm que recorrer talvez até a um alergista, que pode ser colocado para ele uma vacina, uma coisa que tira até do próprio sangue da gente, prepara lá uma poção. Não tem um negócio desse ou eu estou sendo herege aqui no... Não, você está coberto de razão. A alergologia, ela é uma especialidade médica, como a otorrinolaringologia, como a pneumologia, e a alergologia estuda realmente o funcionamento, como é que a doença alérgica se mostra no organismo, né? Então, o alergologista é um médico importantíssimo nessas situações, né? Que nas alergias mais leves, mais tranquilas, geralmente o generalista acaba cuidando. Mas quando o pacientinho tem algum problema mais sério, deve procurar um alergologista. Doutor Luciano, o senhor falou uma coisa, agora me deixou aqui encucado, né? Pneumologista. Nós temos aqui na região, Campos do Jordão, né, que é uma cidade que surgiu em função da tuberculose, praticamente, né? Isso. Devemos aí, inclusive, a 2 grandes médicos daqui da região, né? A feitura de uma estrada de ferro para levar o povo para os sanatórios, que eram lá o foco do negócio, e não tinha acesso, eles fizeram lá aquela obra fantástica. Por que o frio é de extremos? Ele é bom para quem está com tuberculose, mas é ruim para quem é alérgico.
Naquela época, a gente não tinha remédios eficientes em relação à tuberculose, para o tratamento da doença. Então, viu-se, através da observação, que os pacientes tinham uma remissão da doença quando moravam, quando ficavam em ambientes mais frios, né? Foi por isso que Campos do Jordão se cresceu, notabilizou, né? Notabilizou em relação a isso. Porque a medicina era insuficiente, né, em conhecimento da doença, e percebeu-se disso. Por isso que vinham muitos, né? Foi uma época áurea de Campos do Jordão em relação a isso. Os hospitais eram grandes hospitais, muito bem Tinha sanatórios públicos e particulares, né? O chique era lá no Capivari e tal. Já era chique desde aquela época, né? Desde aquela época, exatamente. Doutor, então, em resumo, o que a pessoa alérgica que está nos vendo agora tem que fazer realmente para passar essa temporada aí de uma forma menos onerosa do ponto de vista da saúde? Isso. Acho que tomar consciência da doença é muito importante, né? O diagnóstico inicial é muito importante. Então, o paciente deve ir ao colega médico e entender o que ele tem. Puxa, eu tenho uma rinite alérgica, eu tenho alguma doença alérgica de manifestação pulmonar, eu tenho alguma doença alérgica de manifestação de pele. Muitas vezes isso vai caminhando, é o que a gente chama de marcha alérgica. A criança, o bebezinho começa com uma alergia abdominal, por exemplo, intestinal, aos alimentos, e depois desenvolve um problema pulmonar, um problema no nariz. Então, entender isso é o início de tudo. E, a partir desse momento, começar a tomar as atitudes em casa, como eu disse, cuidar do ambiente, se for uma alergia respiratória, cuidar dos alimentos, se for uma alergia intestinal, etc. Esse é o primeiro caminho, né? Cuidar desse ambiente. Segundo, as doenças alérgicas das vias aéreas, que são as mais comuns ainda. Se hidratar adequadamente e pausadamente. Não adianta, por exemplo, acordar e tomar 1 litro de água e passar o dia todo sem tomar água. Essa hidratação ela deve ser feita ao longo do dia. Forçando até quando não tem sede, sobretudo nossos amigos idosos. Doutor Luciano Vilela, eu quero agradecer muito sua participação aqui, deu importantes toques, né, para a gente passar esse inverno sem problema, principalmente aqueles que são alérgicos. E beber água é fundamental para você que está em casa e está já na terceira juventude, que nem nós.